Em tempo de vindimas, por terras quentes do Alentejo, a Hora de Baco desta semana está de visita à Casa Agrícola Alexandre Relvas e ao projeto abraçado por Henrique Granadeiro em Reguengos de Monsaraz. Durante a vindima, a vida dos produtores, dos enólogos, dos vindimadores e dos condutores das gigantescas máquinas de apanha mecânica não obedece ao tempo canónico de trabalho. Estamos no Alentejo, perto do Redondo, numa propriedade de 35 hectares de vinha. Ainda não são 6 horas da manhã, está escuro como o breu e por aqui já se apanha uva desde as 3 horas da madrugada. Da cepa até ao copo há um longo e custoso caminho a percorrer. Venha daí comigo. São pouco mais de 7 horas da manhã na herdade de São Miguel, a meio caminho entre Évora e Redondo. Por aqui, como em muitas outras casas alentejanas, é tempo de colher as uvas, de as transportar para a adega e dar início ao ciclo mágico da transformação dos frutos em vinho. A esta hora, o sol pálido ainda está longe de manifestar todo o seu poder. Pelas 2, 3 horas da tarde, a temperatura há de saltar para os 36 ou 37 graus, aquecendo terras, vinhas, homens e animais. Fundamental para o crescimento e amadurecimento dos cachos, o sol em excesso pode complicar a colheita. Em casos extremos, pode mesmo comprometer a qualidade das uvas e do seu fruto mais desejado, o vinho. Afinal, o que se ganha em vindimar durante a noite e a madrugada? Basicamente para colhermos as uvas o mais frescas possíveis, porque quer queiramos, quer não, temos a colheita mecânica, há sempre alguma dilaceração das películas, há arrebentamento das mesmas e eventualmente pode começar a haver fermentações antes de chegar à adega. Quando há o início de fermentação e já a transformação de açúcar em álcool, quando estamos a extrair vamos buscar taninos mais duros, vamos buscar, se a uva não estiver bem madura, alguns herbáceos, verdes, etc. A vindima manual e os ranchos de vindimadores estarão condenados a desaparecer? Depende do objetivo de produção e da dimensão das explorações, obviamente. Eu diria que sim, que cada vez mais condenada. Se quiser fazer vinhos topo, provavelmente vai colher à mão. Se colhesse à máquina e se tivesse a colheita próxima da adega, ou seja, o tempo que me dei entre a colheita mecânica e a recepção na adega for extremamente curto, não vejo porque não colher à máquina. Ou seja, para mim não é um prejuízo em termos de qualidade a colheita mecânica comparativamente à manual. Nascida do espírito empreendedor do conhecido empresário e gestor Alexandre Relvas, a Casa Agrícola, proprietária dos 170 hectares da herdade de São Miguel, começou por encarar a viticultura como um negócio quase marginal. As primeiras cepas foram plantadas em 2001. Nós, em 2001, começámos a plantar e plantámos 10 hectares. Inicialmente era para ficar pelos 10 hectares, mas ainda não tínhamos os 10 hectares plantados, já tínhamos mais 14 projetados e por aí afora. Ou seja, neste momento, nesta exploração, temos 35 hectares. Em 2003 decidimos fazer a adega. Consultor no início do projeto, o atual diretor-geral da exploração foi se envolvendo cada vez mais. Eu comecei aqui como consultor e depois foram sendo lançados desafios ao longo do tempo. Desafios que são sempre aliciantes, não é? E fui ficando. Hoje em dia, eu diria que a minha base é aqui a herdade de São Miguel e é aqui que desenvolvemos tudo. Tudo começou em 2001. Em pouco tempo, os 35 hectares de vinhedos da herdade mostraram-se insuficientes para o vinho que a empresa conseguiu colocar no mercado. Para fazer face ao nosso crescimento, fizemos contratos com fornecedores de uva. Neste momento, ou seja, este ano, temos, fora da exploração, contratados cerca de 100 hectares, sendo que alguns deles já nos vendem uvas há 4 anos. Qual tem sido a vossa política de escolha de castas aqui para a vossa herdade? Bem, nós começamos com castas autóctones, ou castas mais plantadas na região, nomeadamente Trincadeira, Aragonês e Alicante Pochê. O Alicante Pochê não é de cá, mas já plantado aqui há 120 anos. É uma casta rancheira. Exatamente. Depois metemos Cabernet, plantámos Cabernet aqui também e, estranhamente ou curiosamente, o Cabernet tem sido a casta com maior regularidade durante todo este tempo de existência. É a casta que nos confere sempre, se quiser, os melhores vinhos todos os anos, vem de Cabernet plantado aqui.
As castas nacionais não foram esquecidas. Como temos um equipamento muito forte na exploração de castas nacionais, procuramos nos nossos parceiros castas também nacionais, mas que nós não plantamos aqui. Procuramos Touriga Nacional, procuramos Touriga Franca, fizemos também alguma experiência de Touriga Franca noutra exploração. Este ano, a casa vai avançar com um projeto experimental para a futura produção de vinho branco. Este ano temos um projeto de cerca de 5 hectares, que é uma experiência, são 5 castas diferentes, e colhemos este ano pela primeira vez uva, fizemos microvinificações e vamos ver o que é que vamos plantar agora a seguir. Queremos ter uma percentagem de branco, talvez 15%. Temos aqui um problema relativamente ao branco, que é, temos os escassos recursos hídricos. Neste momento vocês, das muitas marcas que têm, quais são os principais vinhos que vocês têm no mercado? Temos cerca de 15 rótulos divididos em 5 famílias. Família Herdade de São Miguel dos Descobridores, São Miguel das Missões, Montinho de São Miguel e Sicónia. O best-seller da empresa aposta numa relação fácil com o consumidor. O nosso best-seller é o Montinho de São Miguel. É um vinho onde nós procuramos o prazer fácil para o cliente, tal como fazemos em todos os vinhos de entrada de gama. Nos vinhos mais de topo de gama, tentamos ter uma impressão mais pessoal, procurando um estilo que passa por concentração, elegância e complexidade. De cor granada e intenso, este tinto alentejano tem aroma profundo de frutos vermelhos, pimentas e menta. É expressivo e complexo, tem tato sucroso e aveludado. Vai bem com pratos sofisticados de carnes brancas. Deve ser servido a 16 graus. Há uma gama associada a uma ave carismática do Alentejo, dirigida ao gosto mais jovem, que faz contraponto com a marca que toma o nome de Herdade. Neste momento vamos lançar no mercado o Sicónia, que é a designação de cegonha em latim, que é uma linha que foi desenhada desde o rótulo ao logotipo ao vinho, pensada para o consumidor mais jovem. E essa gama é composta por um branco, um rosé e um tinto, todos com esse perfil, e depois um reserva, também para o consumidor jovem. Podemos chamar eu não gosto da palavra moderno, mas podemos chamar um reserva novo mundo. Portanto, concentração, muito aromático, mas não o vinho de guarda que procuramos na linha Herdade de São Miguel, em que pretendemos levar ao consumidor vinhos mais gastronómicos, vinhos que exprimam este terroir que encontramos aqui nesta zona do Redondo. Nem só de vinhos fáceis se faz a história vitivinícola do Alentejo. Eu acho que é muito importante vinhos gastronómicos e tentar fazer vinhos de guarda. Nem todas as regiões o dão para fazer, mas com certeza já teve o prazer de provar vinhos alentejanos já com alguns anos, que são vinhos que daqui a 2, 3 anos são vinhos complicados de beber, pela sua exuberância tânica, a sua acidez. Cada garrafa de vinho conta uma história. E quando abrimos uma garrafa dessas, podemos imaginar que há alguns anos, 10, 20, 30, havia alguém tal como nós vamos hoje, alguém que ia à vinha ver as uvas, escolher que parcela vindimar, via pessoas a trabalhar as uvas na adega, e é uma herança fácil de deixar às gerações e aos consumidores que podem procurar o que é que se fazia há 30 anos no Alentejo, o que é a casta trincadeira, que hoje em dia ninguém gosta, mas os grandes vinhos de Mochão, os grandes vinhos do Alentejo, de Mochão, Tapada de Chaves, tinha uma porcentagem elevada de trincadeira, hoje em dia ninguém gosta. Porquê? Vinho profundo, terroso, com sugestões de ameixa preta e groselha, e ainda notas de figo, especiaria e aromas frescos de madeira tostada. Tem boca de grande amplitude, cremosa e sucrosa, com taninos irreverentes de boa linhagem. Acompanha carnes vermelhas e pode ser consumido até 2019. As cadeias de distribuição são o canal privilegiado para fazer chegar os vinhos ao consumidor. No exterior, para além da promissora China, a empresa tem grandes expectativas quanto ao mercado norte-americano. Em termos de mercado externo, na Europa, o principal mercado é a Bélgica, também numa distribuição moderna, que é a Deleuze. Temos os Estados Unidos, este ano está a crescer muitíssimo. Estamos a abrimos há pouco tempo 3 novos agentes nos Estados Unidos para vários estados. Creio que é um mercado que dentro de pouco tempo vai ser o nosso principal mercado. Para já, os mercados lusófonos são apenas mercados potenciais. Depois de falar pessoas que falam, dizem que venderam 6, 7 contentores para Angola,
eu vendo 6, 7 paletes. Vocês aqui na herdade produzem, entre outras coisas, cortiça, tem sobro, com alguma importância, mas, no entanto, acabaram de lançar no mercado um vinho com screw cap. Nós, acima de tudo, vendemos vinho, o nosso cliente prefere screw cap, nós fazemos screw cap. Temos uma referência que estamos a vender muito bem com screw cap para o mercado externo, aliás foi uma exigência de alguns clientes e depois já tínhamos a screw cap montada, a imagem toda montada, estamos a estender a toda a nossa rede de contactos o vinho com screw cap, ou estamos a oferecer. Para Portugal vamos lançar o mesmo vinho com rolha de cortiça. A ligação do jovem Alexandre ao mundo do vinho tem raízes antigas. A família da minha mãe é uma família de viticultores da zona de Figueira de Castelo Rodrigo. A família do meu pai veio para Portugal, vivia em Angola, foi para Portugal em 75. E o meu bisavô era agricultor, o meu avô é veterinário, sempre ligado à agricultura. O meu pai herdou por uma carreira de gestão de empresas, mas tenho ainda 2 tios ligados aos cereais. Quando eu nasci, o meu avô, o pai da minha mãe, ofereceu-me um cavalo. Foi provavelmente a pior coisa que ele fez na vida, porque é um desporto viciante. A paixão do jovem enólogo pelo campo tem quase a sua idade. Eu sempre disse que queria trabalhar com a terra e sempre tive uma paixão enorme pelo campo, muito trazida pela minha paixão pelos cavalos, que depois me levou ao campo. Eu lembro quando era miúdo, quando comprámos esta herdade, a primeira vez que cá vim apaixonei-me por isto. E mal comecei a estudar nesta profissão, a estudar enologia, percebi que é uma coisa fantástica, porque nunca sabemos tudo, porque temos muita gente com quem aprender. Viajo 180 dias por ano pelo mundo inteiro, portanto dá-me uma abertura de espírito fantástica, conheço pessoas fantásticas, provo vinhos e comida fantásticos. O amor ao campo não dispensa mergulhos regulares na grande cidade. Eu passo aqui uma semana e faz-me falta o barulho, faz-me falta as luzes, faz-me falta o movimento, porque nasci e fui criado em Lisboa, vivi em Lisboa até aos 21 anos. Hoje em dia passo todos os fins de semana em Lisboa. A minha geração está a começar a perceber que a vida não é só estar atrás de uma secretária, atrás do computador. Portanto, as pessoas têm uma maior abertura de espírito para saberem que não é por andar com as mãos sujas que uma pessoa não tem dignidade ou que deixa de ter educação. A minha geração julga menos as pessoas pela aparência do que se calhar há uns anos. Por exemplo, eu trabalho todos os dias de calções. Os cavalos são uma das perdições do jovem enólogo, mas há outros bichos na herdade que merecem cuidados especiais. Nós temos cerca de 10 fêmeas, portanto eles aqui estão minimamente protegidos. Não é qualquer tipo de negócio, é por prazer. E são uns seres simpaticíssimos, que só comem e dormem, mas que imagino que lhe vão bem a vida. Entre Évora e Redondo há vinhos que nascem e se multiplicam para nosso prazer. Continuamos por terras alentejanas. Este é o Monte dos Perdigões, em Reguengos de Monsaraz. Por aqui as vindimas começaram na primeira semana de agosto e continuam ainda, um mês depois. Às 3 da tarde, com o termómetro a rondar os 40 graus, o calor excessivo não recomenda a apanha das uvas. A calma e o sol inclemente espalham-se pelos vinhedos. Adquirido em 1997 por Henrique Granadeiro, um conhecido gestor da área das telecomunicações, este Monte dos Perdigões já tem séculos de história. Natural de Borba, o empresário não chegou aqui por acaso. Nos anos em que assumiu responsabilidades na Fundação Eugênio de Almeida, foi um dos obreiros da ressurreição de 2 marcas míticas do Alentejo, o Cartucha e o Peramanca. Com a Grana Ser, a empresa que detém o Monte dos Perdigões, o empresário assume-se ele próprio como vitivinicultor. A Fundação da Herdade está ligada a uma conhecida figura da história pátria, uma das muitas vítimas das maldades da Santa Inquisição. Esta é uma herdade que historicamente vem identificada desde o tempo em que era propriedade de Damião de Góis. Portanto, como sabe, foi o cronista do Sereníssimo Rei Dom Manuel, cuja crónica escreveu. Depois teve alguns desentendimentos com a Inquisição, foi preso, teve no mosteiro de Alcobaça a espiar as suas divergências com a Santa Inquisição.
Depois foi para uma espécie de residência vigiada numa casa que tinha em Alenquer, felizmente não foi aqui, e apareceu morto, diz-se que assassinado por alguns serventuários da Santa Inquisição. Em tempos mais recentes, um conhecido compositor português assumiu os destinos da propriedade. Mais tarde, e por via sempre dinástica, este monte e esta propriedade foi do grande compositor, o maior compositor português do século XX, o Dom Luís de Freitas Branco. Outro espírito bastante independente, muito heterodoxo, que também teve os seus desaguisados com o Estado Novo reinante por divergências sobre o ensino da música em Portugal. Ele, que era diretor do Conservatório, foi demitido e veio depois carpir algumas das suas penas para este monte, de que ele gostava muito e onde escreveu a maior parte das suas obras, ele e um dos grandes discípulos que ele tinha, que era o Joly Braga Santos. Era um homem de grande paixão e de grande capacidade dramática. Enfim, não parece que tivesse sequer a paciência para fazer vinho. No Monte dos Perdigões, a vinha foi introduzida pelo atual proprietário. A adega da casa, construída de raiz, utiliza com abundância um dos materiais nobres da região. O mármore foi sempre um material muito associado à fabricação de vinho. Os lagares que se vê nos frescos romanos normalmente eram lagares de mármore para a fabricação de vinho. Mesmo aqui no Alentejo havia muitos. Mesmo aqui no Alentejo havia muitos, tanto quanto no Douro havia os lagares de granito. E é bonito esteticamente, basta sabê-lo trabalhar, e depois tem um efeito sobre a estabilização de temperatura também muito, muito grande. Além disso, nós temos um sistema de rega sobre os telhados. Portanto, todos os telhados das adegas são regados por microexpressão, o que naturalmente ajuda também a baixar a temperatura e a termos uma temperatura média praticamente constante ao longo do ano. Em balseiros, tonéis ou barricas, a madeira é omnipresente na produção dos vinhos de herdade. Eu gosto mais de falar em amadurecimento do que em envelhecimento, porque nós devemos vender os vinhos jovens, ainda que quando vendemos reservas. Quer dizer, só que um vinho reserva é um vinho totalmente maduro e naturalmente isso passa pela utilização de madeira. Para o produtor, o vinho é um dos produtos em que Portugal pode dar cartas. Sabe que hoje há poucos produtos que tenham futuro na agricultura portuguesa. O vinho é seguramente um deles. Fazer melhor e diferente são objetivos perseguidos pelo gestor. Em qualquer negócio, nós podemos fazer o mesmo que os outros fazem e tentar fazê-lo um bocadinho melhor. Isso é a nossa vantagem competitiva. É fazer melhor aquilo que os outros fazem, trabalhando na mesma maneira. Ou então fazer diferente. E aquilo que eu pretendo nesta adega é as duas coisas. Para o êxito do projeto, não chega a fazer bons vinhos. Não basta pôr no mercado um bom vinho, é preciso criar a marca. E se até aqui nós estivemos mais virados para as tecnologias e para o aperfeiçoamento da produção da uva e o aperfeiçoamento do tratamento das uvas na transformação em vinho, agora, a próxima etapa é uma grande preocupação na afirmação da marca e na criação de uma marca prestigiada. Foi esse o trabalho que começamos agora no dia 1 de setembro. Quando se entra naquela adega, está-se bem lá dentro. E uma das coisas que se vê ali são painéis muito bonitos pintados de azulejos, entre os quais, obviamente, o de Deus Baco lá bem presente. É uma paixão pessoal, a arte? A arte, de facto, é uma paixão dos ricos, mas eu que não sou rico, sigo o ditado de que quem não tem cão, caça com gato. Aquilo que vê ali são painéis que não são antigos, são reprodução de painéis antigos. O envolver deste produto num certo número de imagens e num certo número de características de ordem cultural, acho que também faz parte do produto. E que, naturalmente, o consumidor não é insensível a esses aspectos. A produzir vinhos tintos, brancos e rosés, com uvas saídas do Monte dos Perdigões, da Capela e do Val do Rico Homem, a Granacer tem na Tapada do Barão a sua marca mais conhecida.
O Polifonia é a atual estrela da companhia, mas há outros trunfos na manga. Esperamos vir a ter um vinho de alta gama, que será o Polifonia Signature, que provavelmente ocorrerá no próximo ano. Temos um vinho preparado que esperamos que ele consolide todas as promessas que neste momento nós encontramos dele. Nós estamos a falar de tintos, mas vocês também têm brancos e rosés. Estamos neste momento a preparar para a próxima campanha, portanto daqui para um ano. Estamos a preparar o reserva branco e colheita selecionada também branco. Tem mais quantidade de brancos ou de tintos? Temos mais quantidade de tintos, claramente. Bastante mais. De cor granada intenso, este tinto de Reguengos tem madeira franca com equilíbrio doce, cacau com licor de ginja e ameixa preta. Na boca é amigável, elegante, com boa acidez e final longo e suave de taninos. Harmoniza com cozinha criativa baseada em carnes brancas. Deve servir-se a 17 graus. A conquista dos mercados externos deve ser precedida da afirmação de marcas fortes em Portugal. A experiência do produtor na Fundação Eugênio de Almeida foi decisiva. Para nós atacarmos com sucesso o mercado externo é preciso estarmos muito sólidos e muito tranquilos no mercado interno. Foi esse, digamos, o percurso que seguimos na Fundação Eugênio de Almeida, com a ressurreição de duas marcas. A marca Cartucha, que era da Casa Eugênio de Almeida, a marca Pera Manca, que era da Casa Soares. Aqui procuramos fazer marcas de raiz, já num contexto bastante mais complexo e bastante mais competitivo. O mercado brasileiro é apetecível, mas as condições de concorrência são injustas. Um dos mercados em que nós temos grandes hipóteses é o mercado brasileiro. Mas aí nós estamos bastante penalizados pelo facto dos vinhos do Mercosul, portanto os vinhos da Argentina e os vinhos do Chile, não terem impostos ao entrar no Brasil. Este tem sido um aspecto muito descurado nas relações luso-brasileiras, tem-se discutido mais o problema da imigração, o problema dos dentistas, enfim, um sem número de problemas, mas esta assimetria fiscal que penaliza muito produtos portugueses que fazem parte dos hábitos alimentares dos brasileiros e dos portugueses que vivem no Brasil, isto tem sido completamente esquecido. As dificuldades de penetrar nos mercados externos não se ficam apenas pelo Brasil. Nos Estados Unidos há concorrência de todo o mundo, mas é um país onde, quando se entra, se pode desenvolver uma relação muito estável. O Oriente é um mercado que está a crescer, mas onde vale a pena trabalhar os produtos de alta gama, porque nos produtos de gama baixa nós não temos capacidade de competir com outros países que subsidiam a exportação, como é o caso da Nova Zelândia, da Austrália, da África do Sul, em que a verdade dos preços não existe. Eles estão com o preço que for preciso ter para ganhar cota de mercado. O bag-in-box da Granacer permite romper com a imagem de baixa qualidade associada a este tipo de embalagem. O bag-in-box, de uma maneira geral, está associado a vinhos de gama baixa. No fundo, os substitutos do velho palhinhas, do velho garrafão. Esta ideia visa explorar um outro conjunto de situações. Visa oferecer num bag-in-box um vinho de muito maior qualidade. Para quem bebe devagar, o bag-in-box tem muitas vantagens. Isto é aquilo que permite a uma pessoa que goste de beber 1 ou 2 copos de vinho ao jantar a possibilidade de, durante alguns dias, beber este vinho, mas sem nunca se adulterar. O produto está disponível apenas nas lojas de uma conhecida cadeia de distribuição. Apesar do preço mais alto, os resultados são entusiasmantes. Esta foi uma ideia que desenvolvemos em parceria com a cadeia Pingo Doce e onde estamos também, este é o vinho que é servido nos restaurantes do Pingo Doce, que são uma outra experiência de gastronomia portuguesa. Em Reguengos há novos vinhos feitos com saberes de muitos anos. Um restaurante de luxo
dentro de um casino, neste caso do Casino da Póvoa. Isto é uma certa inovação. Quisemos dar uma nova imagem ao casino e escolhemos um restaurante de assinatura gourmet para poder transmitir essa imagem. Que tipo de aposta que fizeram para a vossa carta de vinho? Nós resolvemos ter como suporte um enólogo permanente a dar-nos apoio. Temos o engenheiro Carlos Magalhães, que nos faz a seleção de tudo o que há no mercado, adequado à nossa qualidade, ao nosso padrão. Agora já estou sentado à mesa do restaurante Egoísta, aqui no Casino da Póvoa, na companhia do chefe Hermínio. O que é que me vai propor? Eu para hoje proponho como entrada uma salada de bacalhau, perfeitamente portuguesa, com pimentos. A salada de bacalhau o bacalhau é cru, com um bacalhau à brás e uma pequena salada e, por curiosidade, um estaladiço de bacalhau. E um prato que vai ligar, penso eu, muito bem com um espumante ex-libris, um espumante da bairrada, um espumante cheio de frescura, muito simples, fácil de beber. Como prato principal, proponho uma bochecha de porco preto estofada em vinho tinto, com umas migas de grelos e um estofado de mãozinhas de porco também. Para fazer a ligação com o porco preto, a bochecha de porco preto, escolhi um Syrah 2002, um vinho alentejano, de Cortes de Cima, um vinho com esta cor retinta. A casta Syrah dá-se muito bem no Alentejo, neste caso em Cortes de Cima, lindamente, bem famosa. Penso que vai ser um vinho que vai fazer uma ligação elegante com a bochecha de porco. Estou perfeitamente de acordo. Despeço-me até ao próximo programa. À vossa saúde.